Meus queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Oh, aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, salmos que o pastor leu aqui, salmos 34. O salmista fala, né? Eu te louvarei em todo o tempo, né? O teu louvor estará continuamente na minha boca. Oh, glória a Deus. E é engraçado, queridos, que eu destaquei o versículo 4, ou número 4, os teólogos, que diz que eu busquei a Deus e Ele me respondeu. É bonito, né? Nós sabemos que nós servimos a um Deus, amados, que quando nós buscamos, Ele responde. Amém? Marcos capítulo 5 e o versículo de número 21, queridos. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos vai acompanhando aí. Diz assim: Aleluia. E passando Jesus outra vez, um momento aqui, meus irmãos. Diz assim, queridos: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do barco. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, Oh, aleluia. e vendo-o, prostrou a seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e põe as mãos, para que viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora eu vou dar uma pulada aqui, meus queridos. Vou para o verso 36, e assim: Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e a Tiago e a João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vós alvoroceis? E por que choras? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e pois já tinha 12 anos, e assombrando-se com grande espanto, e mandou expressamente que a ninguém o soubesse, e disse-lhe: desce e come. Amém, queridos? Meus queridos e meus amados irmãos, meus queridos, só aumentar aqui o coração. Meus queridos, esta noite, amados, nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. E nós acabamos, amados, de ler um texto simples, um texto conhecido, mas um texto, queridos, de grande profundidade,
e de grande significado, amados, para nós. Porque, queridos, nós vamos aprender nesta noite um pouco com Jairo, um texto que foi usado ou que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Um texto que traz, queridos, acerca de um milagre. E não é um simples milagre, se é que tem milagre simples, mas a ressurreição de uma menina, a ressurreição de uma pessoa. Meus queridos, em 3 evangelhos você vai achar somente, você vai achar em Mateus no capítulo 9, em Lucas no capítulo 8, e Marcos no capítulo 5. Marcos, ele é um evangelho que ele dá mais detalhes dos milagres de Jesus. Mateus, queridos, ele resume um pouco. Em Lucas, você vai ver o médico amado, o doutor Lucas, falando que é um príncipe, o príncipe da sinagoga. Você vai ver, queridos, já em Marcos aqui, falando que é o principal da sinagoga. Você vai ver Mateus no capítulo 9 falando que é o chefe da sinagoga. Cada um tem uma diferença, porém todos falam a mesma coisa e o mesmo propósito. Mateus, queridos, ele resumiu. Ele foi diferente de Marcos e de Lucas. E tem, queridos, uma matéria na teologia que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? Tem a hermenêutica e a exegese. O que é hermenêutica? Hermenêutica é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela não há uma contradição. Quando você passa no Instagram, quando você vê vídeos, quando você vê alguma coisa, querendo achar, querendo dizer que a Bíblia é contraditória, a Bíblia não é contraditória. Por exemplo, o Novo Testamento é sombra do Antigo Testamento. Aí Mateus, ele vai direto ao assunto. Se você for ler no capítulo 9 de Mateus lá, ele vai dizer que chegou o chefe da sinagoga e falou diretamente para ele que a menina morreu e que ele fosse na casa dele e pôr as mãos. Por quê? Há uma contradição. Marcos e Lucas vai dizer que ele disse que a menina estava moribunda ou estava enferma e a menina estava à morte. Mas, meus queridos, é bom a gente entender a Bíblia, é bom a gente dar uma pesquisada, queridos, para nós entendermos. Mateus, ele escreveu para um público diferente. Ele escreveu para os judeus, e os judeus têm o costume de resumir algumas coisas. Por exemplo, a gente mesmo, quando a gente está conversando com uma pessoa, quando a pessoa fala assim: eu tenho uma novidade para te contar, irmão Juscelino. Eu, como eu sou curioso, eu já falo: conta lá. É curioso, irmão, não é fofoqueiro não. Porque o fofoqueiro já quer saber para... Conta logo, é o quê? É do irmão que caiu? É da irmã que não está vindo? Conta logo para mim logo o que é. Já fica curioso já, né? Para saber já. Porque tem pessoas, queridos, que ela, se você... E por isso, queridos, que nós pastores, tem uma matéria na teologia que ela fala que é aconselhamento pastoral. E tem, nós como pastores, queridos, quando nós escutamos algo ou alguma coisa, é como psicólogo, nós temos que... Porque nós vamos saber de muitas coisas. Quando se tem reunião de obreiro, nós vamos saber do deslize que o irmão
do deslize de um obreiro, do deslize do que não dizer de um pastor, porque os pastores são os anjos da igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que eu pregando o evangelho aos outros, capítulo 9 de 1 Coríntios, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós temos como pastores o dobro de vigilância dos demais irmãos. E quando nós sabemos de uma coisa, é como a psicologia, quando nós sabemos de uma coisa, nós temos que vai ser conversado entre os pastores, vai ser ali, sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, se você não tiver sabedoria, você vai falar uma coisa de um irmão, de uma irmã, de um deslize, de alguma coisa que foi falado em uma reunião, ou foi falado no secreto, ou uma irmã ou um irmão procurou o pastor. E aí, se ele der com as línguas no dente, como diz aí fora, o que é que acontece, queridos? Pode matar aquela alma. Aquela pessoa pode ser constrangida, ou alguém pode chegar, as pessoas nem estavam no esboço para falar não, mas já que eu estou falando sobre o que Mateus ia direto ao ponto, ia direto ao assunto, queridos. Eu estou falando, amados, para pastores, mas eu estou falando para a gente, eu estou falando para nós. Quando algum irmão confia em outro irmão, quando alguma irmã confia em outra irmã, de falar uma confidência, a gente guarda para nós, a gente não sai falando por aí, queridos, porque muitas das vezes nós podemos matar uma alma, e uma alma vale muitos, queridos, na igreja. Quantas pessoas estão aqui na igreja? Dá muito trabalho, queridos, nós ganharmos uma alma para Jesus, mas para nós matarmos uma alma, queridos, basta uma palavra, porque o escritor aos provérbios lá, Salomão disse que é mais fácil conquistar uma cidade forte, uma fortaleza, do que um irmão ofendido. Glória a Deus. E Mateus ele resume, porque os judeus tinham isso com eles. Resumidamente, Mateus já vai, por exemplo, é como se fosse, pastor, os evangelhos sinóticos é como se fosse assim. Por exemplo, eu chego lá e falo, o carro, eu vi o carro descendo uma descida, eu falo, o carro ia bater. Mas quando o pastor chega lá, aí ele viu o carro batido, ele fala, o carro bateu. Tem uma contradição? Não. Nós estamos falando o mesmo assunto. Eu falei, eu bati, aí você bateu, você só acrescentou. Aí Lucas escreve para os gregos e Marcos para os romanos. E meus queridos, é interessante notar, amados, que na nossa vida, queridos, muitas das vezes é como um trem que vem numa linha, que vem seguindo aquela direção. É como se fosse um GPS que a gente coloca para ir, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você pega a Dutra no terrado, né, pastor? Segue reto na Dutra, é como se nós fosse para Belo Horizonte. Nós colocamos o GPS aqui, não tem segredo. Você desce a Fernandinhas, você vai cair em Belo Horizonte. Quando quiser voltar a viagem, agora nós caímos. Aí você pega a Amazonas, você sai. Eu quero ir para o centro de Belo Horizonte. Eu digo isso que eu morei lá, eu trabalhei muito tempo com caminhão. Mas a vida, queridos, da gente, nós cristãos, queridos, muitas das vezes é como um trem que vai reto, queridos, mas de repente, queridos, o trem descarria, mas de repente acontece um acidente no percurso do caminho, queridos. Meus amados e meus queridos irmãos, na vida desse camarada aqui, do Jairo, não foi diferente. Ele era o príncipe da sinagoga, ele era o principal da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga, era ele quem cuidava do culto, era ele quem escolhia quem ia pregar no culto, era ele quem dirigia a sinagoga, era ele quem era encarregado de guardar os livros da lei, era ele quem era encarregado de fechar a sinagoga, era
mesmo dia, está indo tudo bem. Ele vem para o culto, ele administra o culto, ele escolhe quem vai ministrar, é ministrado a palavra, alguém prega, adorar, depois todo mundo vai para sua casa. Mas quando ele chega em casa, quem sabe, queridos, a esposa dele fala para ele: a nossa filha está doente. Ou quem sabe ele foi para aquele culto naquele dia e deixou um problema em casa. E quem sabe que ele foi naquele dia para a sinagoga e deixou a filha dele enferma em casa. Mas a religião não resolveu os problemas dele que ele tinha em casa. Porque não é só ser religioso, porque não é só o fato de estar dentro da igreja, porque só não é só o fato de ler a Bíblia, mas queridos, ter convicção de que Cristo está aqui nesta noite, ter convicção de que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio, queridos. É ter convicção, queridos, de sair de casa e dizer: Deus vai falar comigo. Eu deixei um problema em casa, eu deixei o meu filho que sabe da droga, eu deixei o meu filho que sabe, queridos, doente, enfermo, ou eu deixei meu esposo enfermo em casa, ou eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema na minha vida pessoal, e eu vou entrar nas portas de Deus nesta noite, entrar na casa de Deus nesta noite e prestar meu culto de adoração a Deus, porque é culto de família. E Deus vai falar comigo, e Deus vai resolver a minha causa, Deus vai resolver a minha situação. Eu não sei qual é a tua situação nesta noite, eu não sei qual que foi o problema que tu deixou em casa nesta noite, eu não sei qual é o problema que está na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, no teu casamento, mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus de Nazaré se faz presente nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A religião não resolve. Não é ser religioso, é ser cristão. Não é ser evangélico, gospel, é ser cristão. Capítulo 11 de Atos. Já falei mais de 1000 vezes aqui já pregando já. A primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Eu vou dizer quando aqui entra, vai entrando, né? Mas aí, meus queridos, naquele dia, quem sabe eu estou conjunturado, naquele dia, quem sabe ele fechou a sinagoga. E ele sabia que ele fazia parte do conselho, do sinédrio. E ele sabia que os herodianos e os fariseus se reuniam para matar Jesus. Mas nós vemos, queridos, que Jesus, quando o povo via falar de Jesus, diz aqui que quando Jesus atravessou, as multidões iam ter com Jesus, porque os problemas eram resolvidos, e muitos deles eram salvos, queridos. Como Jesus falou para aquele homem lá, da qual os 4 amigos não tinham lugar para entrar, eles desceram por um telhado lá, e Jesus primeiro falou para aquele homem: filho, falou para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Estava o primeiro, o interior do homem. Estava o primeiro estado em que o homem se encontrava no pecado. Alguém murmura lá, os fariseus sempre estavam para testar Jesus, murmura lá e fala: quem é esse que perdoa o pecado? Aí Jesus fala para ele: qual é mais fácil, perdoar pecado ou dizer levante e anda? Pois eu digo em nome de, aliás, ele diz: filho, a ti te digo, levanta. Paralítico na mesma da hora pulou, glorificando a Deus. Agora as multidões que não deixavam ele entrar para se aproximar de Jesus, agora abre caminho para ele. Quem sabe até bota um tapete vermelho para esse camarada aqui. Viram um grande milagre. Sabe por quê, queridos?
no coração dele, ele pensa: eu vou ter com esse Jesus. Como Nicodemos, que disse verdadeiramente: você é de Deus, porque as coisas que tu faz, ninguém faz se não for Deus for com ele. Aí, diz a Bíblia, queridos, e passando Jesus para outra vez no barco do lado, juntou-se uma grande multidão, e eles estavam no tamanho. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, vendo, prostrou-se. Queridos, o primeiro ponto, queridos, aqui que eu quero falar aqui sobre Jairo, é que ele reconhece a necessidade de Jesus. Ele veio e prostrou-se nos pés de Jesus. Jairo entendeu que só Jesus poderia ajudá-lo. Sua posição não trouxe resposta, sua religião não trouxe consolo. Então ele foi aos pés de Jesus, reconhecendo dependência. O primeiro passo do milagre é admitir a necessidade. Deus só enche corações vazios, só cura quem reconhece que está doente. O milagre começa quando deixamos de ser autossuficiente, passamos a ser dependentes de Deus. O primeiro ponto dele foi reconhecer. O segundo ponto dele foi deixar de lado o orgulho, porque ele era o principal da sinagoga. Os camaradas amigos dele da sinagoga queriam matar Jesus. Ele chegou e se prostrou. Ele chegou e ficou rogando a Jesus. Você sabe o que é rogo? Rogo, queridos. Ele estava com um problema em casa. Ele tinha pressa. Salmo 70. Apressa-te, Senhor, a me socorrer. Ele tinha pressa, ele rogou. Assim que ele viu Jesus descendo do barco, no meio da multidão, ele se destacou, que ele chegou e disse: Jesus, vamos à minha casa, eu tenho a minha filha que está moribunda. Primeiro ele reconheceu a necessidade de Jesus. O milagre só acontece quando nós... E ele era um homem de posse. Ele tinha dinheiro, quem sabe ele gastou dinheiro, queridos. Mas aí ele viu que o dinheiro também não dava. Aí ele reconheceu que só Jesus foi, e ele foi ter com Jesus. Muitas das vezes, amados, nós estamos passando por problema. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade, e muitas das vezes nós queremos se abrir para A ou para B. Mas essas pessoas muitas das vezes não podem resolver o seu problema, porque tem problemas, queridos, que muitas das vezes passamos que é espiritual. Tem problema, queridos, que muitas das vezes não é teu marido que vai resolver, não é tua esposa que vai resolver, mas é você e Deus. O problema de Jacó, queridos, quando ele vinha lá, quando ele enganou, ele suplantou, ele enganou seu irmão, ele tomou o direito de primogenitura de seu irmão vendeu o direito de primogenitura por um prato de leitinho. Mas aí quando ele chega na terra, ele tem um sonho, ele vê os sonhos. Mas aí quando ele chega no val de Jaboque, queridos, ele entende, ele deixou a mulher dele lá, deixou o gado lá, deixou a fazenda lá, deixou o filho lá, e ele entende que ele tem que ter um particular com Deus. Será que você e eu, queridos, nós não estamos também precisando, queridos, de ter um particular com Deus? Será, queridos, que nós, nas nossas casas, no nosso dia a dia, na nossa correria, será que nós temos orado, amados? Eu não vou nem falar madrugada, porque o frio está aí. Eu faço o mesmo tempo. Mas, queridos, será que nós temos dedicado, queridos? Nós vemos para o culto, nós chegamos aqui 6 horas.
Vai sair uns 8, 6, 7, 8, 2 horas e pouco de culto. Quanto tempo a gente ora na igreja? Quanto tempo na igreja a gente lê a Bíblia? Muito pouco. Será que nós temos que se debruçar na palavra de Deus, independente de pregar ou não? A questão não é essa. A questão é de ter prazer na tua lei ou na minha lei. Foi o conselho que o próprio Deus disse para Josué: medita de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo diz: São Lucas está comigo, Demas me abandonou, traz a capa que eu deixei toda, traz os pergaminhos e traz os livros. O homem, querendo ser, ele já estava no corredor da morte já. Ele já sabia que ia morrer. De uma vez Deus livrou ele da boca do leão. Da segunda vez, queridos, Deus iria encerrar o ministério de Paulo e iria levar para um lugar muito melhor, muito mais excelente. É por isso que ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, que homem é esse, queridos, que no final da sua vida ele tinha prazer ainda de ler? O homem, queridos, o homem que era um poliglota, o homem que escreveu as 13 cartas, o homem que foi o maior missionário que o mundo já viu, o maior apóstolo, plantador de igreja que já viu, o homem que passou muitas coisas, muitas e muitas coisas, muita tribulação, apedrejado, caluniado, se converteu, os discípulos não o receberam ele, foi para os desertos da Arábia, passou 14 anos, mas no final da sua vida ele tinha prazer. E Deus quer isso para mim e para você nesta noite, para que nós venhamos e ter prazer na lei dele, prazer em ler a Bíblia, prazer, queridos, em orar, prazer. Eu não tenho palavra, fica ajoelhado, fazendo Ana, vai falando, vai apresentando a minha vida. Eu sou carente da oração dos irmãos. Vai apresentando o irmão, vai apresentando o país, vai apresentando aquela guerra que tem na Ucrânia lá com a Rússia lá, o Oriente Médio, vai apresentando. Deus vai colocando palavras, Deus vai colocando pensamento, vai pedindo os dons a Deus, vai pedir para Deus te usar na casa dele, vai pedir para Deus revelar na palavra dele, se debruça na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, se aprofunda na palavra de Deus. Em segundo lugar, ele supera o medo e a vergonha para buscar a solução. Rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Já ele se expõe diante da multidão, ele é um líder religioso, ajoelhou-se diante de um carpinteiro, desacreditado pelos fariseus. Isso exigiu coragem e humildade. Ele desceu do pedestal. Muitas das vezes nós temos que descer do pedestal. O rei de Israel manda carta, aliás, o rei da Síria manda carta para o rei de Israel, envia o general de guerra dele, Naamã, e fala: vai curar Naamã. O rei de Israel rasga a carta: porventura sou eu, Deus, para curar o passará, para dar vida ou tirar a vida? Aí alguém fala para Eliseu fala: manda ele vir aqui, que ele vai saber que há profeta em Israel. Meus queridos, você buscando a Deus, você buscando a palavra de Deus, queridos,
vá, não vá não. Se tiver um trabalho com brincadeiras, com piadinhas, enquanto aqueles camaradas lá, amigos lá e amigas estão falando imoralidade lá, estão falando coisas que é contra a palavra de Deus, não vá não. Não vá. Capítulo 19 de Atos. Eu conjuro-te que saia em nome de Jesus que Paulo prega. Vou falar um negócio para você aqui. Quando você for expulsar um demônio, não sei se você tem uma experiência já. Não fala no nome, eu vou no nome do Deus que o pastor prega, Jesus que o pastor Luiz prega, Jesus que o pastor Cícero prega, lá não. Que vai passar vergonha. Cheguei numa casa uma vez, tinha duas moças endemoniadas, quando eu andava com o pastor itinerante, e a mulher lá, o demônio se manifestou lá, e a mulher foi, deu uma moçada na via dela. Ela pegou a bolsa e falou: sai, seu maldito da minha filha. Eu fiquei olhando assim, falei: meu Deus do céu. Ficou aquele rebuliço, aquele negócio, sai, não sai, sai, não sai. Tem hora que nós temos que pedir autoridade a Deus. E o pastor estava comigo e falou: traz ela para cá, traz para cá. Sai em nome de Jesus. Mesmo na hora saiu. E Naamã, quando Eliseu falou isso, deixa vir a mim, que ele saberá que há profeta em Israel. Aí Naamã, como ele tinha aquele monte de estrela, como ele tinha aquele orgulho, que ele era um general, um grande vencedor, um homem de valor para seu rei, um chefe de exército, quando ele chega na casa do profeta, aquele monte de carruagem, aquele monte de presente, aquele monte de coisa. Aí Eliseu pega e fala para o moço dele, para Geazi, fala: o que é que está aí, Naamã? Manda ele no Jordão e se lavar 7 vezes. Ele está falando, é o nome de Deus. Aquele monte de presente, aquele monte de coisa. Poxa, esse camarada não saiu nem para falar comigo, que esse pastor, cristão, crente, não precisa ficar bajulando ninguém não. Se Deus tiver de te colocar, então cargo de empresa ele vai colocar. Olha a vida de José. José foi caluniado, foi acusado de estupro, foi jogado na cova. E enquanto jogaram ele na cova, sentaram e ficaram comendo pão, sorrindo. José chegou, foi vendido, chegou lá na casa de Potifar lá. Porque Deus, a Bíblia sempre diz, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Foi chefe na casa de Potifar, foi caluniado, fugiu, chegou na cadeia. O carcereiro pega assim e fala assim: pega a chave, José, administra aí. Porque Deus era com ele. Começou da luta. Depois começou com um sonho. Deus é assim. Deus complica, descomplica e explica porque complicou. Começou com um sonho. Eu via que é o seguinte: você tem que ter cuidado. O que é que você vai falar para as pessoas? As pessoas, tem muitas
que ela não fica feliz com a vitória que você tem. Por exemplo, Romanos capítulo 12: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É mais fácil chorar, você chorar com os que choram, do que você se alegrar. Você vê o pastor Cícero, a motinha está lá na garagem lá. Aí de repente eu chego aqui com uma Porsche que eu paro bem ali. Ou então eu falo, comprei um carro. Aí as pessoas, poxa, parabéns, pastor. Mas tem pessoas que se você falar, ela vai ficar espírito de ciúme, espírito de inveja. Ela não vai se alegrar com o seu sucesso. Se a pessoa chegar para outra e falar assim, poxa vida, eu entendi esse texto aqui, se o pastor me der para me pregar, eu vou pregar. A pessoa já vai ficar com o espírito de ciúme. Ela vai ver como concorrente já. Mas o cristão não precisa disso, não precisa bajular ninguém, não precisa nada disso. Você não vê um servo de Deus na Bíblia Sagrada bajulando o rei, bajulando ninguém. Vai lá para você ver, quem é esse camarada? Não sabe nem para falar comigo aqui. Aí os camaradas ficam com você para meu senhor, se mandasse fazer outra coisa, você não fazia. Se mandasse se arrancar, dessecar pessoas que agora você não acaba. Vai lá, não custa nada não. Tá bom, pois descarrega os presentes aqui. Aí você falou, e o evangelho de hoje? E o evangelho de hoje que é uma sanguessuga. Meus queridos, nós estamos vivendo, queridos, tempos trabalhosos, queridos. Nós estamos vivendo um evangelho, queridos, de crentes fracos, de crentes preguiçosos, queridos, que não quer servir a Deus com excelência, que quer servir a Deus de qualquer jeito. Nós estamos vivendo um evangelho, queridos, de Maria vai com as outras, de campanhas e campanhas e campanhas que não mudam a vida de ninguém, queridos. Ah, eu vou naquela igreja ali porque aquela igreja ali está cheia. Mas pregando outro evangelho, lançando desafio de 30 mil, de não sei o quê. Deixa o teu cartão, pode parcelar. Você vai pagar com o seu cartão, pode parcelar. Querido, eu vi um vídeo essa semana, pastor, que o camarada está fazendo, sabe quem é Juscelino? É Juscelino, né? Juscelino. Sabe o quê? O camarada estava pedindo, pastor, o dízimo adiantado já dos irmãos. Tem um pregador famoso aí, está gravando ali, eu não vou falar, mas se um dia ele ver esse vídeo, ele sabe que é ele. Se chegar nele, o camarada primeiro ele foi lá, e, vamos lá, eu nunca acompanhei esse povo, nunca, nem saber desse povo, nem saber. Ah, tem Gideão e soldado, o problema dele, fica para lá. O camarada primeiro ele dá uma palavra e você pensa que ele já está pregando, já pastor. E dá uma palavra primeiro para o oferta, e ele falou assim no dia que eu estava lá. Eu já leio logo, tive logo a oferta, porque se você for embora, sua oferta já ficou. Já ouvi falando isso. Agora uma sanguessuga, queridos. Um camarada que é famoso, que ganha 20, 30 mil para pregar, que entrou em não sei quantos países, que é deputado. Olha a recaria que tem um deputado. Olha o tanto de dinheiro que esses caras ganham. E mesmo assim não sucede. É o evangelho de hoje. É o evangelho, queridos, que muitos pastores estão se vendendo para a política. Nesse tempo agora vai acabar para todo mundo, vai começar agora a política. Agora só vai falar de política. Agora só vai falar de direita, de esquerda, de não sei o que, queridos. E colocando essas pessoas para cima do púlpito, queridos. Igrejas, colocando bandeira do Brasil na igreja, não sei o que. Uma palhaçada. Pastores com camiseta da seleção brasileira. Defendendo partido. Eu quero saber de partido. Eu quero saber se é direita, se é esquerda. Eu quero saber da opção, queridos. Aleluia a Deus. Dá uma vergonha hoje dentro das igrejas. Vai começar o se vende e vende. Por quê? Porque eles obtêm
igreja aí comprou um helicóptero de não sei quantos milhões aí, mas foi 350 milhões. Mas estava pedindo isenção de imposto. Segundo Pedro capítulo 2. E por ganância vem de sapatinho de algodão uma oração bonita. Eu estava daí, se tivesse não dele, eu ia falar aqui. Ele tem uma oração tão bonita, é tão bonito ver. Fala tão bonito, é só mulher que segue esse camarada. Aí é tão bonito lá por trás, por trás, quando ele junta aquele monte de gente, aí ele é deputado federal. Sempre tem, né? Uma boa por trás, né? Sempre tem. Tão bonito que até eu se apaixono por ele quando eu vejo ele. É muito bonito. É uma coisa tão linda, sabe, né? Você fala. Por quê? Porque eles vêm com palavras persuasivas. Ele vem com palavra bonita e por ganância farão negócios de nós contra a igreja. Paulo saiu do capítulo 20 de Éfeso. Eu digo isso, chorão. Se levantarão no meio de vocês lobos devoradores que não perderão o rebanho, queridos. E Jairo foi a Jesus. E Jairo rogou para que curasse a sua filha. Jesus dizia. Meus queridos, quando Jesus vai com Jairo, chega no meio do caminho, tem a mulher que toca em Jesus no meio da multidão, e Jesus para e diz: alguém me tocou. Mas Pedro diz: mestre, todo mundo aqui, essa multidão que aperta aqui, como você tem alguém tocou? É porque de mim saiu virtude. Mas aí, queridos, no meio, é por isso que Marcos escreve aqui. E Lucas escreve, Mateus pula. É como se fosse um filme pausado rápido. Mas Mateus e Marcos e Lucas vai pausando o filme. Como se fosse assim, os irmãos entenderem. E no meio do caminho tem uma coisa, qual coisa que tem? A mulher curada. E Jairo está apressado. Por quê? Porque a sua filha está para morrer. Aí depois, quando ele está lá esperando, um homem paciente, é uma qualidade dele, um homem paciente, ele está lá esperando, a filha está lá e chega alguém e diz: não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu, já. Aí, queridos, tem duas vozes: tem a voz do desespero, tem a voz da desesperança, mas tem a voz da esperança que diz para ele: Jairo, não temas, crê somente. Aí, queridos, ele permaneceu diante da notícia. Eu não sei se no meio do caminho, queridos, para você chegou uma notícia. Eu não sei se estava dando certo o seu trabalho, dando certo a sua vida, dando certo o seu projeto, mas no meio do caminho chegou uma má notícia. Mas faça como Jairo. Ouça a voz de Jesus nessa noite. Creia somente. Aí Jesus vai, conversa com a mulher e vai, chega lá, ele diz: tira todo mundo da casa. Entra só Pedro, Tiago e João. João representa o amor. Pedro representa a impulsividade da palavra. E Tiago representa o mártir, que persevera até o fim, que ele foi morto por Herodes. Aí Jesus chega para ele, para me concluir, e diz assim: já todo mundo está aquele alvoroço, está todo mundo chorando. Jesus diz: ela não está morta não, ela só dorme, porque para Deus ela estava só dormindo só. Aí ele chega, vai no quarto e diz para ela: Talita cumi. Uma palavra em aramaico que foi entrada no grego quando Marcos escreveu. Aí ele disse para ela: Talita cumi. E quando ele disse que ela não estava morta, estava dormindo, riam-se dele. Um pessoal que estava em um momento chorando, pranteando, se rasgando, começaram a rir de Jesus. Mas quando Jesus chega lá e diz: Talita cumi, quem sabe o quarto era embaixo. Quando a menina desce com os pais, ele entrega a bênção na mão de Jairo,
porque ele perseverou, porque ele acreditou, porque ele creu. Ele disse: Talita come. Aí entrega na mão dos pais. Aqueles que riam, terminou em ação. Amém, queridos? Nessa noite, para você e para mim, a palavra de Jesus é: não temas. Vocês estão bem para mim, não temas. Crê somente. Amém. Em nome de Jesus, e a vitória é nossa, em nome do Senhor Salvador Jesus. Nós estamos tendo que trabalhar os pés, né? Não é fácil, mas Deus vai dar a vitória. Nós estamos querendo fazer a campanha na casa da sogra do pastor Cícero. A gente vai preparar para começar essa campanha. E a gente não temos tanto ovelha, né? A gente vai ter que contar com o ovelha dos quais vão vir para cá nos ajudar. Eu sei que vai dar certo e a vitória vai ser grande. Logo, logo nós estamos começando essa campanha. A gente vai dar um jeito de fazer e vai dar tudo certo. Nós já vamos orar para que isso aconteça, convidar para acontecer, e assim a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe com essa pregação nos nossos corações, e Deus vai continuar trabalhando. Confia, a palavra de vitória, a palavra de família, porque o culto hoje é baseado na família, e o Senhor resolveu o problema dessa família, também resolveu o seu nessa noite, seja lá o que for, porque se está falando hoje de uma ressurreição, imagina. O seu problema não é tão grande assim, eu creio que não. Então, confia no Senhor que a vitória já está garantida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, Pai, nós cada noite tem culto de oração. Os irmãos que quiser orar, gostar de orar, vem amanhã, porque nós estamos aqui no culto de oração em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela Sua palavra, e te pedimos que nos cuidemos das nossas casas, e que essa palavra continue germinando nossas. É uma palavra de semente, Senhor, e que a semente venha crescer dentro de nós, Pai. Que nós venhamos sair com a fé que teve já, Pai. Nós venhamos ver nossos problemas serem resolvidos através dessa sua palavra, Pai. Porque a igreja do Senhor, ela incentiva nós a pegar a nossa fé, Pai. E a fé vem para ouvir e ouvir a palavra, Senhor. E nós ouvimos nessa noite a palavra de fé, Senhor. Então derrama a fé nos corações que estão sem fé, Pai. Renova a fé do teu povo, Senhor. Levanta o teu povo nessa terra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. E todos digam amém. A paz do Senhor. Amém. Em nome de Deus.